Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Tiago. Carta de Tiago, Epístola de Tiago. No capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 1 diz assim. Nós vamos meditar nos primeiros 18 versos. É um montão, eu sei. Mas vai dar certo, eu acho. Nos outros cultos deu. Tiago capítulo 1, verso 1 diz assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Amém. Papai, te agradecemos, Senhor, nessa noite pela Tua palavra. E pedimos, Senhor, abençoa a Tua palavra. Fala conosco através da Tua palavra. Que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito e que possamos aprender contigo. Por isso, Senhor, alcança os nossos corações. Seja daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham. Senhor, desde casa, alcança o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sou suspeito porque eu amo Tiago, eu gosto demais da carta de Tiago. Eu costumo dizer que, claro, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos de toda a palavra de Deus, em especial os evangelhos que revelam a Cristo, que nos traz a salvação e tudo. Mas se nós não tivéssemos nada, só tivéssemos a carta de Tiago, e nós seguíssemos a carta de Tiago, no mínimo nós seríamos excelentes cidadãos. Nós seríamos pessoas que caminhariam de uma forma muito correta, só seguindo 5 capítulos da carta de Tiago. Eu gosto demais da carta de Tiago. E Tiago, ele inicia a carta dele endereçando ela a um grupo de pessoas. E nós vamos meditar somente nos primeiros 18 versículos. A carta são 5 capítulos, que fala muita coisa legal. Mas nos primeiros 18 capítulos, Tiago, ele está balizando algumas coisas, fundamentando algumas coisas que elas são importantes. E ele endereça essa carta a um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Ele diz, Tiago, servo do Senhor Jesus, as 12 tribos. Ele está dizendo o seguinte, estou mandando aos meus irmãos judeus. Ele não está falando as 10 tribos, tirando 2. Ele não está falando só de 2, tirando as outras 10. Ele está dizendo assim, quero conversar com os meus irmãos judeus. E quem são esses irmãos judeus? Ele diz, aqueles que estão na dispersão. Aqueles que fizeram parte da diáspora. O que é isso? O povo de Israel, ao longo de toda a sua história, ele foi um povo muito sofrido pelas invasões no seu território. Não sei quanto você conhece da história de Israel, mas basicamente Israel, ele é reconhecido como nação na ONU em 1948, até o último voto Minerva, foi um voto de um brasileiro. Ele é estabelecido como nação há pouco tempo atrás, quando nós tratamos em termos de história. Mas Israel, ele existe como entidade, como sociedade, desde lá do Egito, quando Deus tira ele do Egito, que já está fora, né, do ambiente que não é dele, ele sai do Egito, e ele então, Moisés tira, depois entra Josué, coloca ele dentro da sua terra, lembra Jericó, muralhas, eles invadem, tomam conta, e ali se estabelece territorialmente, passam-se vários reis, ampliando, diminuindo o território de Israel, enfim, mas eles têm geograficamente um espaço. Esse espaço geográfico de Israel, ele é invadido por vários reinos ao longo de toda a história. A Babilônia faz isso, os persas fazem isso, os gregos fazem isso, e por último, neste momento que Tiago escreve essa carta, eles estão cativos dos romanos. Os romanos tomaram conta de Israel, lembra a história de Jesus, Pilatos e tudo isso, ele é julgado por Pilatos, né? Um governador romano que estava ali em Israel, cuidando em Jerusalém. Esse povo, ele saiu da sua terra. Imagina, é algo mais ou menos assim, nós, gaúchos, amamos nossa terra, o nosso chimarrão, o churrasco, os pampas, né, o nosso verde, amamos a nossa terra, e de repente vem um outro povo, e ele toma conta da gente, e ele espalha a gente, para enfraquecer-nos como povo, como sociedade, e de repente nós ficamos enfraquecidos, obviamente, porque parte da minha família, ela foi para em outro canto, ela foi para outro país, seja para o Uruguai, para a Argentina, para outro estado brasileiro, eles espalhavam a nação para que ela enfraquecesse, para que ela não tivesse força de fazer um motim contra esse império que a ela estava dominando. Imagina a gente, cara, de repente o teu filho é levado, a tua esposa é levada, teus pais são levados, pessoas que você ama são levadas, e você fica ali à mercê disso, e aí então existe toda uma questão emocional, atrelada, envolvida, a saudade que apega, a saudade da tua terra, do teu lugar, dos teus costumes, tudo aquilo que tu tinha conexões emocionais, de repente aquilo se some,
Eu tenho filho, você sabe, tenho dois, né? Tenho o Tim e a Bel, mas o Tim que está viajando, o Tim faz meio ano que está longe, ele e a Tina, minha nora, e ontem ainda, falando com o Tim, ele disse, pai, estou com muita saudade, e ele, cara, eu falei para ele, cara, chega a doer no peito a dor de saudade que a gente tem, cara, é um negócio muito doido, hoje falando com a minha nora, a mesma coisa, digo, bagulho, saudade de ti, mulher, né? Assim, porque a gente sente falta disso. E olha que a gente tem vídeo, a gente conversa de vídeo, faz chamada de vídeo e tudo, e a gente tem esse negócio. Imagina os caras que não tinham, mano. Vou escrever um pergaminho, mandar para alguém, para enfiar, será que vai chegar? Então, assim, basicamente, eles estavam sofrendo de muitas desconexões. E mais, o que é importante ressaltar, eles estavam sofrendo por situações que eles não escolheram. Eles não optaram isso. Não foi uma decisão deles, dizendo assim, eu vou viajar, e aí estou sofrendo, mas eu fiz essa escolha. Não, cara, eles foram dispersos. É a galera da dispersão. Eles foram dispersos forçadamente. Todos os vínculos foram rompidos, todo o negócio que tu tinha, a empresa que tu tinha, de repente tu perde tudo, tu tem que começar do zero num outro lugar. Imagina a situação dessas pessoas. Tiago escreve para elas. Ele endereça a sua carta para elas. Ele inicia a carta dizendo assim, Tiago, servo de Jesus, as 12 tribos da dispersão, saudações. E aí ele vem o próximo verso. A gente imagina que o próximo verso diga assim, então, tem de bom ânimo, vai dar tudo certo, vai vir alguém que vai resolver essa parada, e nós vamos unificar novamente, e aí você vai parar de sofrer, então calma, o choro hoje está doendo, mas a alegria ela vai vir de manhã. E aí começa a citar alguns versículos assim que emocionam a gente. Calma que vai dar tudo certo. Olha o que ele diz no verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, eu não sei vocês, mas quando eu estou em provação, alegria não seria um sentimento que eu descreveria, né? Nossa, que coisa boa. Ou quando a gente está com muita paz, a gente está assim, nossa, cara, minha vida está tão boa, o que eu vou fazer? Vou arrumar um problema. Cara, eu estou com muita paz, o que pode me incomodar? Vou casar. Não, brincadeira. Não, brincadeira, foi mal. O pessoal que é noivo aí, calma, relaxa, vai dar certo. Segue o baile, brincadeira ruim, foi mal, mas eu me passo. Muito bom. Agora não busco mais, agora já era. Cara, mas olha só, eu estou nessa, cara, assim, nossa, cara, vou criar um problema. Não, cara, eu vou tentar o máximo possível ficar longe de problema, eu vou tentar o máximo estar longe disso. O que Tiago está querendo dizer, então, tende por alegria, por gozo, quando passardes por provação? O que ele está querendo dizer com isso? É para a gente passar sorrindo, assim, tipo, cara, eu estou numa tragédia acontecendo na minha casa e a gente está sorrindo. Não, cara, não é isso que Tiago está falando. Ele não está dizendo para a gente passar por tragédia sorrindo, o que ele está dizendo é o seguinte, preste atenção. A tragédia, ela não necessariamente precisa ser o fim da sua vida. Ela pode ser o início de uma nova jornada. Ela pode ser o início de um novo caminho. Por isso que ele diz assim, tende a alegria, tende gozo, sabendo que a prova dessa fé vai gerar em você um negócio chamado perseverança. O que nós hoje tratamos como resiliência. Nós, quando encaramos a dificuldade, e a dificuldade bate na nossa na porta, a prova da fé, ela bate na nossa casa, e nós ali nos damos conta de que estamos sendo provados, diante de um momento difícil, de dificuldade, e muitas das vezes essa dificuldade não foi nós que escolhemos, outras pessoas escolheram por nós, e nós estamos inseridos dentro dessa realidade, seja por escolhas de governo, seja por escolhas da sociedade, seja pelo teu DNA, que hoje você está passando um perrengue, que está passando por uma questão física, fisiológica, que você não escolheu, mas ela caiu no seu colo, cara, ela está aí. E aí você então tem a escolha de sentar e chorar, ou você tem a escolha, e é o que Tiago está querendo dizer, olha que isso pode ser uma oportunidade de um novo começo, de uma nova jornada,
de uma nova história. E se você entender assim, você vai ter que aprender um negócio. Se você abraçar essa aprovação, ela vai gerar em você um negócio chamado perseverança. Você vai ser resiliente. E essa é uma dificuldade que nós temos hoje. A nossa sociedade hoje, ela tem dificuldade de ser resiliente. Esse é um problema nosso, da nossa geração de hoje. Ela é frágil. Ela é fragilizada. E não é uma coisa que a gente está, eu inventei esse... Não, não é, cara. Hoje você vê autores renomados escrevendo sobre isso, livros antifrágil, não sei o quê, taranã. Nós vemos pessoas escrevendo a importância de nós sermos mais resilientes. Eu gosto demais de um autor, um sul-coreano, hoje ele está sediado em Berlim, ele é um cristão, filósofo, ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço, onde ele fala da sociedade de hoje. Ele diz, essa sociedade, ela já é cansada por si só, na sua essência ela é cansada, ela está inserida nesse ambiente e ela é fragilizada nesse contexto. A sociedade que antecedeu a nossa não era assim. Eu sei, esse é um problema, sempre que a gente olha para trás, porque a gente sempre tem uma tendência, principalmente a gente, tem uma tendência de olhar que eu, que já estou nos meus 50, olhar quando eu era mais jovem e achar que a nossa é sempre melhor. É natural a gente fazer isso, olhar para trás, os nossos pais faziam isso com a gente, Quando eu ia ensinar a gente, quando a gente tinha um problema na escola e não queria acordar cedo para ir para a escola, eles diziam assim, mas no meu tempo, no meu tempo, e aí eles começam a contar umas histórias assim, eu tinha que atravessar 3 rios a nado, eu caminhava 15 quilômetros, pelo menos umas 2 sucuri e 1 leão eu matava até chegar na escola. E aí começavam umas histórias assim, e tu ficava assim, cara, pobre do meu pai, Eles contavam umas histórias assim, Aí, e tu não consegue levantar de manhã para ir para a aula, Cara, sempre quando existe a tal da hermenêutica do distanciamento, Quanto mais longe a gente está do negócio, aquilo que de repente era só uma ação, de repente se torna um evento, Eu lembro do meu pai, ele contava para a gente, para motivar a gente a trabalhar. Aí ele contava assim, vou falar agora aqui porque ele não está, porque de manhã ele estava, não contei essa história, só contei de tarde e de noite. Mas meu pai, quando nós era pequeno, éramos pequenos, eu e meu irmão, ele contava assim, cara, ele era motorista para uma empresa e ele ia muito a Porto Alegre. E aí ele dizia, cara, eu saía cedo de manhã, e ele sempre foi muito cedo mesmo, saía cedo e tal, trabalhava de motorista, e ao meio-dia eu parava, comia um negócio, encostava debaixo de uma árvore, tirava um cochilo para tocar de novo, trabalhar de tarde. A gente ficava assim, puxa vida, cara. Meu pai é muito trabalhador, Cara, que massa, velho. O velho é fera, trabalha muito. Aí depois de adulto, já eu e o Robson, e ele, um dia nós estávamos em Porto Alegre. E aí ele assim, vamos comer naquele restaurante que eu comia quando era, eu pensei, porque pela história, cara, eu imaginei, cara, o que faço assim, para dormir debaixo de uma árvore depois, pensei, onde é que a gente vai comer? Disse, mas vamos, pai? Vamos. O bicho foi numa churrascaria. O bicho comia numa churrascaria, eu tinha dó dele e ele enchia o bucho de carne. Óbvio que ele dormia debaixo de uma árvore depois, cara. Não tinha como tu seguir adiante. Tinha que dormir, cara, pança cheia, era uma jiboia com uma vaca dentro, Não tinha como, cara. Nossa, velho. Então, mas a gente faz isso, os pais fazem isso com a gente, Contam as histórias, a gente fica assim, cara, pobre e tal. Eu não estou querendo olhar para trás como se fosse, nossa, geração passada, mas nós temos um problema hoje, na geração de hoje, que ela não é resiliente. Ela tem dificuldade, ela sofre com qualquer coisa. Eu ministrei uns 2 domingos atrás como um dos problemas é os pais que super protegem os seus filhos e os deixam frágeis, Esse é um dos problemas disso tudo. Mas esse é um problema da sociedade hoje. A dificuldade, ela encara a dificuldade, a primeira porta que ela bate, o primeiro muro que ela se depara, ela cai e ela senta e chora. Tiago, ele aqui nos instrui dizendo assim, cara, não faz assim. Entende que você precisa ser resiliente, você precisa seguir adiante nessa sua perseverança. Ele fala no verso 4, a perseverança deve terminar a sua obra. Olha que isso, existe uma obra da perseverança, não é do nada. Quando você começa a ser perseverante, você inicia um processo e vai terminar esse processo. Existe uma obra que sai da sua perseverança, existe um resultado da sua perseverança. Quando você decide ser resiliente, ser perseverante, quando você termina isso, você tem um resultado disso. E aí então ele fala justamente disso. Ele diz, a perseverança ela precisa terminar a sua obra. Porque para que sejais, 2 resultados, maduro e completo, não tendo falta de nada. Ele diz, quando nós somos perseverantes, nós amadurecemos. Sim, nós crescemos e amadurecemos com isso.
E nós somos completos, ou seja, nós nos munimos de ferramentas para viver a vida. Porque, cara, quando tu está ali, cara, debaixo do pau, desculpa a expressão, mas quando você está sofrendo mesmo, cara, de mau tempo ali, debaixo do mau tempo, e, cara, e vai, diz, não, cara, eu não vou desistir, nós vamos ir até o fim. Cara, você cresce muito, você aprende muito, você é perseverante, você abraça e diz, não, cara, eu vou, existe uma razão, eu vou ir, eu vou lutar até o fim. Mas, cara, eu acho que nenhum de nós chegou a esse lugar ainda. Acho, não quero julgar ninguém, mas eu não. Eu ainda estou num processo. Eu ainda estou desenvolvendo e eu não vou dizer que eu não tenho falta de nada. Porque eu acho que eu ainda não cheguei lá naquele lugar onde completou a boa obra. E aí, então, Tiago, ele nos dá um conselho. Ele diz assim, primeiro ele diz, se você for perseverante, terminar a obra, você vai ser maduro e completo, não tendo falta de nada. Agora, verso 5, se você tem falta de alguma coisa, e essa falta é sabedoria, peça a Deus. E Ele vos dá liberalmente, não com censura e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor coisa alguma. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, ele diz o seguinte, cara, tu tem problema, tu não está debaixo do mau tempo, não sabe como sair, peça a Deus. Peça sabedoria a Deus. Meu irmão, já falei aqui outras vezes sobre esse texto e eu gosto muito dele e digo, cara, sabedoria é prerrogativa divina. Nós não alcançamos sabedoria, nós não conseguimos buscar sabedoria lendo livro. Você pode alcançar conhecimento lendo livro, você pode ter vários anos de vida, você vai ter muita experiência, mas sabedoria é prerrogativa divina, você recebe do alto, você tem que pedir, e você faz um download do céu na sua vida. Só que este contexto de sabedoria, aqui que Tiago diz, ainda que nós usamos ele para várias coisas, ele está num contexto de provação, ele está num contexto de tribulação, ele está num contexto de mau tempo. Então nós que estamos diante do mau tempo, nós que estamos diante de uma provação da nossa fé, nós que estamos diante de uma dificuldade, ele diz, cara, tu não sabe para onde ir? Para e pede a Deus. Pede sabedoria do alto. E Deus vai dar para você, cara. E você vai receber do alto um insight do céu, aonde as portas vão se abrir, aonde você vai dizer, cara, mas era isso a resposta? Estava na minha cara o tempo todo, estava diante de mim a vida toda, e eu não me dei conta, como eu não vi isso antes? Porque você deixou de ficar olhando no meio dos tiros, do tiroteio, onde você está inserido, e você decidiu olhar do alto, buscando sabedoria que vem do céu. Sabedoria do alto, é disso que Tiago está dizendo. Mas ele fala, agora não seja inconstante, não seja aquele cara que pede duvidando, como a onda do mar, que ela vai com intensidade, daqui a pouco ela perde a intensidade e ela volta, aí ela vem com intensidade de novo, ela perde a intensidade e ela volta. Ele diz, não seja como a onda do mar, vacilante, inconstante. Confesso para você que eu tenho dificuldade, cara, demais, de lidar com pessoas que são inconstantes. Porque às vezes tu conversa com ela no primeiro momento, cara, ela está no top da sua emoção, animada, tá, vamos ganhar o mundo, nós vamos arrebentar com tudo. Aí tu até te impressiona de rapaz está motivado. Aí no outro dia tu encontra ele aqui. Aí no outro dia ele está aqui, daí no outro dia ele está ali. Aí tu nunca sabe com quem tu vai conversar, com quem de fato tu está conversando, porque ele é assim. Confesso para você que eu tenho dificuldade de lidar. Eu gosto mais, se eu pudesse escolher, de lidar com pessoas que são constantes. Talvez ele é mais devagar, talvez ele não é tão rápido para fazer algo, mas ele vai constante. E com ele eu sei com quem eu posso contar, eu conheço. E ele vai indo. Mas essa constância vai lhe levá-lo muito mais longe. Seja em tudo na vida, a gente já falou disso em outros momentos, de ter constância. Tiago, ele nos instrui aqui a sermos constantes. E às vezes a gente faz isso. Você sai de um culto como esse dizendo assim, agora vai mudar, cara. Minha vida agora vai, já era. É nós. Bora, vamos. 2 dias. Eu não estou dizendo que não vai ser difícil ou que vai ser fácil. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, cara, não joga tudo lá em cima e também não joga tudo lá embaixo. Que nós possamos ir construindo. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria e sermos constantes. Tiago, ele continua dizendo, e ele fala assim, no verso 9,
Glorie-se o irmão de condição humilde na sua alta posição, e o rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, e a sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. O verso 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Já deixa eu continuar nesse texto, só li essa parte para você entender que, olha que interessante, porque parece estranha a narrativa de Tiago na sua escrita. Ele inicia a carta dizendo assim: olha só, eu quero conversar com vocês, irmãos judeus que estão dispersos, que estão aí, de novo digo, seja por um problema que você escolheu ou não, seja por qualquer razão, que você está longe onde está, sofrendo o que você está sofrendo, por escolhas de outros, seja do seu DNA, seja genético, seja de amigos, seja do que for, mas você está sofrendo por decisões que nem você escolheu. Enfim, eu quero conversar contigo. Você, cara, quero te dar um conselho. Ao invés de sentar e chorar, ao invés de achar que seu mundo acabou, olha, existe uma oportunidade saindo dessa dificuldade. Aprenda a ser resiliente, aprenda a ser perseverante. Se você aprender a ser resiliente, perseverante, você vai ser maduro e completo, não vai te faltar nada. Mas se ainda estiver faltando, se eu posso te dar um conselho, peça sabedoria, e Deus vai te dar. Mas não seja inconstante, seja constante, seja firme, mantenha o seu pedido. E deixa eu te falar um negócio, sabe, o pobre está top na sua posição, o rico está num problema. Aí fica pensando assim: oi? O que tem o rico e o pobre a ver com o negócio da perseverança e da tribulação e do negócio? Ele mudou de assunto? Não, ele não mudou de assunto. O verso 12, quando ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, ele começa a costurar o seu discurso, aonde a ideia do rico e do pobre continua dentro de um contexto de tribulação, continua dentro de um contexto de provação. Ele não mudou de assunto, ele continua falando, assim como a sabedoria estava num contexto de provação, o pobre e o rico, a dinâmica, a dialética que ele está construindo aqui, continua sendo dentro do mesmo contexto. E qual que é a ideia de Tiago? Ele diz o seguinte: sabe qual é a vantagem do pobre? É que o pobre não tem nada, cara. Então na tribulação, ele não tem outra coisa a não ter a sua esperança no Senhor. Ele está, e por isso que ele diz: glorie-se o pobre na sua posição. Que posição que ele tem? A sua alta posição ainda. Que posição que ele tem? Nenhuma. Ele só se posicionou de joelhos, desesperado, clamando ao Senhor: por favor, eu preciso de uma resposta. Sabe qual é o problema do rico? É que ele não coloca nesse lugar. A posição dele é outra. Ele colocou o seu suporte, talvez em cima da sua conta bancária, talvez em cima do que ele tem, ou do que ele pode ter e tal. E ele diz: esse é um problema. Porque, cara, a riqueza é um negócio que pode, e ajuda bastante quem tem falta de dinheiro, sabe do que eu estou dizendo. Seria muito bom, nossa, uns 1.000 a mais, né? Duvido alguém dizer: não preciso. Sempre é bom. Duvido, eu acho que pelo menos da gente aqui, né? Talvez tenha alguém que diga isso, mas a gente aqui, eu acho que todo mundo ia querer uns 1.000 a mais. Cara, ainda mais nós, né, com a reforma da igreja, sempre é bom. Cara, eu não estou dizendo que o dinheiro, não quero dinheiro, não é disso. O que Tiago está falando é da confiança. Aonde você está colocando os teus pés? Qual é a posição? Essa alta posição que ele diz do pobre, que é os pés de Cristo, que é clamando ao Senhor. Então, aonde você está buscando resposta para o seu problema? Aonde você está colocando os teus pés? Ou não é nem a resposta, é a esperança. Aonde você está colocando a sua esperança? Tiago, ele diz, voltando ao verso 12, lendo ele inteiro: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O verso 12 diz que o Senhor nos prova, mas Ele nos prova com o objetivo de que nós venhamos a passar na prova. Ele nos prova para nos aprovar. Eu sempre achava que quando os professores faziam prova, eles faziam prova para nos sacanear. Era outra coisa. Eu sempre quis ser professor para poder sacanear os outros. Eu acho que eles nunca consegui, porque o destino sabia que eu não ia ser um bom professor. Mas o professor não quer sacanear a gente. O professor, ele nos prova para que a gente cresça e passe de nível e avance. Quando a aprovação vem, ele está dizendo isso: você vai ser aprovado, e depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Agora preste atenção, a partir do verso 13, Tiago, ele faz uma distinção. Ele diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus.
pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, preste atenção, pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência ou o desejo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Olha o que Tiago diz. Ele diz assim: pessoal, olha só, eu estou escrevendo para vocês e falando, tende alegria quando passardes por provação, tende alegria quando passardes por um momento de tribulação, abraça, entenda que pode ser um novo começo. Agora, não confunda provação com tentação, é diferente. Deus pode estar trabalhando no seu coração nesse momento de prova que você está passando, e Ele está provando você para que você seja aprovado, mas não confunda provação com tentação, porque tentação, Deus a ninguém tenta. Anderson, cara, ora por mim, estou mal, cara, pensa que prova, estou numa prova, tem uma mulher lá no escritório, que está vindo forte, ora por mim para que eu consiga. Mano, isso não é provação, isso é tentação, é outra coisa. E Tiago ele diz o seguinte, que se eu der vazão à tentação, e cobiçar e desejar, vai vir o pecado, uma vez pecado consumado, gera morte. Ele dá consequência disso, ele explica sobre isso. Então Tiago ele faz uma distinção clara, pelo seguinte, eu preciso que você preste atenção, muitas das vezes, nós estamos passando pelo que estamos passando, porque lá no fundo, pelo desejo nosso, pela concupiscência nossa, pelo anseio nosso, nós fizemos escolhas erradas, que geraram consequências sérias, e hoje nós estamos padecendo por isso. Não estou dizendo necessariamente sempre na área sexual, que a gente pensa nisso, foi o exemplo que eu dei, mas às vezes na vida, cara, nós fazemos escolhas porque nós queremos algo, que nunca foi projetado para a gente, nunca foi desejado para a gente, Deus nunca pensou nisso para nós, mas a concupiscência da nossa carne, os nossos olhos anseiam determinadas coisas, e nós anelamos aquilo, ansiamos aquilo, e somos tentados por aquilo, e de repente colocamos a segurança financeira da nossa família, para que eu possa ter aquilo que eu gostaria de ter, porque eu estou embriagado pela tentação, e o anseio, o desejo do meu coração, e eu fico cego de tudo mais, eu só quero aquilo que eu ambiciono, e aí de repente eu estou destruindo, destroçando um bocado de coisa, estou padecendo pra caramba, a minha família está sofrendo, e ela está sofrendo simplesmente porque eu cedi à tentação. E aí, cara, não tem nada a ver com Deus, é isso que Tiago está dizendo, e essa coisa aí não tem nada a ver com Deus, mano, porque aí foi você que fez caca mesmo. Foi você que decidiu fazer escolhas ruins, e essas escolhas ruins que você fez, cego pelo seu desejo, cego pelo anseio, ou cego, e isso eu falei há um tempo atrás também, não é nem cego pelo seu desejo, é cego pelo desejo que os outros estão tendo e que você acha que deveria de ter, e aí começa então a arrebentar com toda a sua vida para ter o que o outro está tendo, que nem é seu, não está na tua história, não está na tua vida, não tem nada a ver contigo, e você cedeu à tentação. E está mal, cara. E aí hoje você está sofrendo, e você diz, cara, que prova que eu estou passando. Não, não é prova, você cedeu à tentação. E aí, cara, a gente tem que se arrepender, mano. A gente tem que bater no peito e chorar e dizer, Senhor, me perdoa. A prova, o processo, a dificuldade, a gente abraça. Isso a gente abraça e diz, tá bom, Deus, não escolhi, não foi minha decisão, eu não queria que isso acontecesse, se pudesse ser diferente, eu teria feito toda a escolha diferente, se a minha empresa pudesse ser diferente, eu teria feito diferente, se o meu casamento, a minha história, a minha vida, a relação com os meus filhos, se eu pudesse fazer diferente, onde eu estou, tudo pudesse ser diferente, eu teria diferente, mas eu estou nessa situação, me dá uma direção, me dá um próximo passo, me dá sabedoria do alto, eu quero poder tomar decisões corretas. E a Bíblia diz que Deus dá. Tem falta? Peça a Deus. Coloca o teu coração no lugar certo.
Se porventura você se deu conta de que você está sofrendo porque cedeu à tentação, você está sofrendo porque fez escolhas erradas, que ficou embriagado pelo desejo do teu coração, cara, é arrepender, é bater no peito, é chorar e dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero voltar, Senhor, a colocar os meus pés no caminho certo, na direção correta. E aí Tiago encerra, no verso 16 a 18, ele dizendo assim: não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele encerra dizendo: cara, é do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto. Ele vem do alto. Então, meu irmão, que nos posicionamos como o Tiago diz, o de condição humilde na sua alta posição, que possamos colocar os nossos joelhos no chão, levantar os nossos olhos aos céus e esperar que do alto, aonde toda boa dádiva e todo dom perfeito possa descer sobre as nossas vidas. Amém?